Olá, acadêmico, acadêmica. Então, animados para começarmos? Bem-vindo à nossa segunda aula. A aula de hoje é introdutória e nosso tema da aula dá nome ao nosso estudo. Nosso tema será Moral, Ética e Deontologia. Como eu falei, será um estudo introdutório. O objetivo primeiro deste curso, como iniciamos na primeira aula, é esclarecer os conceitos da moral, da ética e da deontologia. Este esclarecimento é importante porque é muito comum as pessoas confundirem uma coisa da outra. Dizemos assim que o senso comum entende a moral, a ética e a deontologia como sinônimos. Mas nós aqui não podemos confundir os termos. Diferenciar cada um deles é muito importante para a compreensão dessa disciplina, e especialmente para o que é imutável e o que podemos alterar. Ter clara essa distinção entre a moral, a ética e a deontologia é fundamental para que o entendimento dos porquês da nossa conduta sejam entendidos, para ser redundante aqui. Você pode estar pensando que já ouviu as pessoas falando de moral e de ética naturalmente, mas o termo deontologia não é tão corriqueiro, não é verdade? Na verdade, a deontologia vamos dizer assim, vocês vão entender mais adiante, mas é como se fosse um conjunto, um tratado, um conjunto de regras, de normas de ética profissional, que no falar cotidiano acabou se reduzindo a simplesmente código profissional. Então, repetindo, ainda que em publicações na mídia, no pronunciamento de políticos, na fala das pessoas de modo geral, um termo como outro seja confundido, bastante comum, depois desse curso vocês não poderão mais se confundir. Por enquanto, fixe isso. Moral, ética e deontologia não são termos sinônimos, certo? Para entendermos o que é ética, eu convido a vocês pensarem sobre a necessidade de as pessoas se adequarem às regras profissionais e de convivência. Este é um ponto de partida. Vamos refletir, né, sobre a necessidade das pessoas se adequarem a essas regras profissionais e de convivência. Pense que a necessidade de padronizar comportamentos é que faz surgir códigos e manuais escritos. Mas será que o termo código ético é realmente correto? Podem mesmo ser criados códigos éticos? Será mesmo possível estabelecer parâmetros éticos para o comportamento humano? Diante dessas perguntas, convido vocês a refletirem e me acompanharem no que vou propor. Já falei a você o que é deontologia, de uma maneira geral. Vamos dizer que é conhecido popularmente como Código de Ética Profissional. Vai ser um pouco mais que isso, a gente vai ver mais para frente, mas vamos ficar nesse conceito, um Código de Ética Profissional. Ou seja, são normas e princípios de cada categoria profissional. Por este motivo, ouve-se falar do Código Deontológico do Direito, ou do Código Deontológico da Medicina, do Código Deontológico da Engenharia e assim por diante. Agora vamos definir o que é ética e o que é moral. Vamos diferenciar um pouco. Eu estou certo que você vai entender facilmente a diferença. Por enquanto, guarde que a ética é a filosofia da moral. Este conceito é bem útil didaticamente para o meio acadêmico. A respeito da ética, ou nós a temos ou não temos. Não é possível alguém ser parcialmente ético. Com isso, eu quero dizer que a pessoa não pode ser ética na igreja, por exemplo, e não ética no trabalho. Ou até mesmo ética no trabalho,
mas não ético em casa. Ou se é ético, ou não se é ético. Sobre as diferenças entre moral e ética, vale aqui dizer que na origem das palavras, lá na origem, elas nasceram com um significado muito parecido, representando algo em torno de moradia, residência, lá no seu significado original. E talvez daí tenha se iniciada esta confusão entre os termos, mas nós vamos ver que são diferentes, como começamos a perceber agora. Agora, vamos pensar na moral. A moral se refere aos valores, às normas, aos princípios que nos são passados de geração em geração. São as orientações sobre a conduta que os pais passam aos filhos, que os professores passam aos alunos, que os mais idosos passam aos mais novos. Podemos dizer que a moral é o juízo de valor. O certo e o errado são os valores impostos pela sociedade. É o controle social sobre o comportamento das pessoas. É importante guardarmos a ideia de que a moral se modifica. Ela não é estanque, varia conforme o mundo se modifica. Além de variar de geração em geração, a moral também varia de sociedade para sociedade. Dessa forma, o bom comportamento é obrigação moral e não comportamento ético. Você consegue visualizar que o que consideramos bom comportamento atualmente pode ser diferente daquilo que entendíamos há anos atrás. Isso pode ser constatado nas leis, por exemplo. Um exemplo claro. Não há muito tempo, o divórcio não era previsto em nossa legislação e era recriminado pela sociedade. Hoje em dia, ninguém pensa em segregar uma pessoa divorciada e há até facilidades jurídicas para que o divórcio aconteça. Pensando neste exemplo do divórcio, você consegue perceber que a moralidade nada tem a ver com a ética. Pense agora no adultério. Até o ano de 2005, o adultério era considerado crime, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses para o traidor. Hoje em dia, nenhum adúltero é considerado criminoso, tampouco é preso. Vale lembrar que a conduta, apesar de ter deixado de ter o peso que tinha antes, ainda é mal vista aos olhos da sociedade. Tanto que a traição pode gerar responsabilidade civil ao traidor. Não se julga na atualidade como se julgava há anos atrás, não é mesmo? O entendimento era diferente. Assim, a moral são os princípios impostos em uma determinada sociedade. E você pensou sobre qual é a conduta contrária à conduta moral? Contrário da moral seria amoral ou imoral. Qual das duas? Amoral ou imoral? O contrário da moralidade é a imoralidade. Imorais são aqueles que contrariam a moral. Quero dizer que são aqueles que compreendem perfeitamente o comportamento que é esperado e ainda assim transgridem aquilo na sociedade. Nos grupos familiares, religiosos, todos esses entes, essas instituições esperam um comportamento próprio da pessoa. Aí isso seria a imoralidade, ou seja, o confronto a essa expectativa. A moral, por sua vez, são aqueles que não conseguem entender o certo e o errado impostos pela sociedade. Por exemplo, são os que a lei chama de inimputáveis e estão declarados no artigo 26 do Código Penal, por exemplo. Ou seja, as crianças, os adolescentes menores de 18 anos, os índios e os portadores de algum tipo de doença mental ou de retardo. Pensando no caso das crianças, podemos afirmar que elas são amorais porque estão no processo de moralização. Ou seja, estão sendo ensinadas sobre a conduta que se espera delas. Por isso, não se pode atribuir caráter ilícito às atitudes das crianças e dos adolescentes, por exemplo. A lei, a deontologia e a moral não são iguais, como vimos, mas estão ligadas. Estão atreladas uma à outra. Podemos pensar que uma é reflexo da outra,
que as normas, códigos, leis são reflexos da moral de uma época. Porém, a deontologia, por sua vez, não aborda meros tratados de conduta. A deontologia trata do dever moral, a consciência da responsabilidade de cada pessoa no aspecto profissional. Perceberam, então, essa diferença? A deontologia é voltada ao dever profissional. Seria a moral profissional. Ou ética profissional, conforme nós vamos ver. Ser moral não é sinônimo, então, de ser ético. Agora que temos o termo moral bem definido, vamos lembrar da questão histórica, que a moral muda, etc. Né? Se pensarmos assim. Vale agora voltarmos, então, a pensar no termo ética. Com isto que foi apresentado até aqui, certamente você já tem fundamentos para compreender se conceituarmos que a ética é a possibilidade da reflexão sobre a moral. Nem sempre as imposições morais podem ser consideradas de interesse universal. Assim, nem sempre as obrigações morais são consideradas éticas. Para que uma conduta seja ética, é necessário que ela seja também universal e atemporal. Sem este caráter universal, não se pode falar em ética. Portanto, para ser ético, um comportamento deve ser fruto de reflexão, ser dotado de liberdade e deve ter um contexto universal. Isto é diferente de agir de acordo com aquilo que a sociedade, família e grupo esperam de seu comportamento. A conduta ética independe de ser boa para o grupo ou não. A conduta ética é mais profunda, ela vai além. Ela corresponde a um bem universal, visa aquilo que é o bem de uma maneira muito mais abrangente. A conduta ética é fruto da reflexão, de análise e decisão. Então a pessoa pretende ter conduta ética, a pessoa que precisa, que pretende ter uma conduta ética, precisa refletir, analisar e então decidir, tendo como base um bem maior, um bem universal. Guardem essa palavra, universal. Podemos pensar que, por exemplo, Jesus Cristo foi um ser ético, porque agiu visando a um bem maior para a humanidade. Pregou igualdade e não discriminação, pregou a liberdade e não escravidão. Fez isto sem estar de acordo com a moralidade de sua época. Na realidade, ele transgrediu a moral, mas foi extremamente ético. Percebem a diferença? A moral não pode ser escolhida por uma pessoa ou outra. Ela é simplesmente transmitida, vem de alguém e é passada a outro alguém. É transmitida pelas gerações, mas é importante destacar que apesar de não podermos escolher a moral que teremos, cada um de nós é livre e consciente para aceitar ou não o comportamento ensinado, certo? Somos livres para sermos coniventes ou contrariarmos aquela conduta imposta. É o pensamento ético que nos possibilita mudar uma conduta moral. Percebem então a diferença entre a ética e a moral? Por meio do pensamento ético, podemos mudar, contestar nosso comportamento, nossa maneira de agir. O pensamento ético nos possibilita conceituar novamente certas ideias que nos foram apresentadas, que vieram prontas e que julgamos equivocadas. Alguns autores afirmam que o conhecimento aprisiona, ainda que a reflexão ética nos desprenda da conduta moral imposta. O pensamento ético que causa este desprendimento nos aprisiona porque ele nasce como consequência de reflexão, de análise, de escolha. Por ser muito pensado, muito certo, muito esclarecido, o pensamento ético nunca mais deixará de fazer parte da conduta da pessoa. Significa que uma vez que alguém conquiste uma conduta ética, não mais poderá libertar-se das responsabilidades inerentes a ela. Vocês estão entendendo? Com isso, encerramos aqui nossa aula.
Eu espero que tenha sido enriquecedor a vocês, caros estudantes. Agora, a todos, em nosso próximo encontro, aguardo a todos em nosso próximo encontro para tratarmos da história do pensamento ético. Até lá.